Isabel, tens a palavra. Boa tarde a todos e boa tarde aos participantes aqui no webinar e quem está a assistir. Eu vou partilhar a tela porque vou fazer uma apresentação. Não é um estudo, como diz o Miguel, mas é mais uma análise, porque peço imensa desculpa, só um momentinho. E vou tentar compartilhar. Eu não sei se. Penso que estão. Miguel, podes-me só confirmar que estão a ver, certo? Sim? Sim, estamos pronto, a ver. ok, pronto, desculpa lá. Pronto. O título até desta minha intervenção era o rosto da precariedade nas instituições de ensino superior e vamos chamar uma análise na região centro, porque não podemos dizer que isto é bem um estudo, isto é mais um levantamento de dados. Porquê? Porque um estudo carece de mais informação que nós não temos, e que não temos porque dentro deste contratados e convidados existem verdadeiros convidados, que de facto era isso que a legislação previa, pessoas que vinham enriquecer as instituições de ensino superior e trazer uma mais-valia para dentro das instituições, e depois existem os falsos convidados, que são necessidades, todas são necessidades permanentes de serviço, mas que acabam por estar com contratos sucessivos e que precarizam o ensino superior em diferentes aspectos. Ora, eu ia começar exatamente pelo RGES que o Mário Nogueira falou e que sim, que tem que ser revisto, mas o RGES já previa em si que nos seus artigos 47º e 49º, que o corpo docente universitário tivesse um doutor por cada 30 estudantes e pelo menos metade destes doutores em regime de tempo integral. E o artigo número 49, no caso do corpo docente do Politécnico, previa uma coisa similar, um doutor ou o título de especialista por cada 30 estudantes e que pelo menos 15% dos doutores estivessem em tempo integral e pelo menos 35% tivessem o título de especialista. Ora, isto acontece porque na altura os corpos docentes não eram tão qualificados, nem todos, houve uma necessidade de aumento de qualificação do corpo docente com o grau de doutor. E porquê é que eu estou a fazer este preâmbulo? Eu queria fazer este preâmbulo porque a legislação é boa, boa entre aspas, tem coisas boas. O que foi feita dela, ou a forma como tem sido usada, é que acaba por ser perversa, ou seja, tem coisas que têm que ser mudadas, como é óbvio, mas eu penso que quando aqui se pede que pelo menos que haja 50% destes doutores em tempo integral, o que se prevê é contratos mais estáveis. Os estatutos da carreira docente, por sua vez, os estatutos da carreira docente do ensino da carreira docente universitária do Politécnico, funcionam ligeiramente em paralelo um com o outro, são parecidos, mas têm coisas nos seus artigos sobre o recrutamento de professores convidados e tem informação importante que tem que ter sido em conta, ou seja, o número de professores convidados neste artigo 4, que é o Estatuto da Carreira Docente, de 31 de agosto de 2009, e o que ele diz é que o número de professores convidados e visitantes não pode, em cada instituição de ensino superior, exceder 1/3 dos professores de carreira. E eu estou a falar disto porque depois vamos ver os números que nós conhecemos, quer a nível nacional, quer a nível da região, ok? E estes professores convidados, parece-me a mim que o legislador o que quer é isto mesmo, é que os professores convidados sejam individualidades de reconhecida competência científica, pedagógica ou profissional, e que esta esteja comprovada curricularmente. E não aquilo que nós vamos ver, que eu acredito que e porque sei, porque trabalho numa instituição de ensino superior, temos nestes professores convidados recém-licenciados, temos um conjunto de pessoas que não corresponde talvez a esta ideia de pessoas que vinham ajudar e engrossar as instituições com informação diferente que o típico perfil académico. Ainda, o Estatuto da Carreira Docente Universitária, estou a falar deste, mas existe um paralelo, e eu apresento aí no Estatuto da Carreira Docente do pessoal do ensino superior politécnico, faz uma limitação aos contratos e às suas renovações, quer para o caso dos professores convidados, quer no caso de assistentes, ou seja, ele não permite mais que 4 contratos, porque a ideia seria essa mesmo. Isto não é para evitar perpetuar a precariedade, ou seja, ao fim de 4 contratos não se renova mais, porque tem que ser aberto um lugar de carreira. Esta é a minha interpretação do Estatuto.
bem como no caso dos assistentes, neste artigo 32.2, o que diz é que só se pode haver contratação, indicação exclusiva ou de tempo parcial igual a 70%, se o lugar, se tiver sido aberto um concurso e esse concurso tiver ficado deserto, o que não acontece porque não se abrem concursos. Ora, apresento também um paralelismo no subsistema do ensino politécnico e temos exatamente a mesma coisa. Deve-se contratar como convidados pessoal especialmente contratados, são individualidades reconhecida competência científica, pedagógica e profissional, cuja colaboração se revista de necessidade e interesse comprovados. Há assim ligeiras nuances nas redações e novamente a limitação de o número de contratos e suas renovações para o caso das pessoas convidadas e para os assistentes. No artigo 30 estabelecem-se as percentagens, os professores de carreira têm que ser pelo menos 70% e os professores convidados pelo menos 20%, temos aqui uma margem de 10%. Ora, este preâmbulo, não é? Que no fundo é aquilo que foi o raciocínio que eu fiz quando pensei, e porque esta análise de dados resulta de uma coisa que eu escrevi anteriormente para o Região Centro de Informação, a revista do SPRC, foi com base nisto que eu pensei fazer a análise dos nossos dados na Região Centro e que resulta de uma conversa que tinha decidido por todos na coordenação, na coordenadora do ensino superior aqui do SPRC. Antes disso, eu tenho que falar de dados nacionais, ok? E estes dados estão disponíveis, ou seja, nós temos uma noção de quantos são os contratos como convidados que nós temos no ensino superior. Basta abrir a página da Direção-Geral de Estatísticas do Ensino Superior e Ciência. Eu apresento só dados de instituições públicas, ok? O privado também os dados também estão disponíveis, mas basta olhar aqui para o ensino superior público, universitário ou politécnico, para perceber que estes dados que vão, é uma análise que vai desde 2008 a 2019, assim evidente, porque depois existem outras análises disponíveis, esta é evidente, de contratos de indicação exclusiva, ok? Contratos por tempo indeterminado, que temos cerca, no universitário, cerca de 9.000, eu não sei exatamente o que é que serão estas colaborações, e até vou eliminar coisas que não sei, e coisas que suspeito que são os contratos a tempo parcial e a tempo integral, que não são contratos por tempo indeterminado. E podemos ver que aqui no universitário, de 9.000 para 7.000, não é? Portanto, há uma diferença, são quase tantos contratados como professores com contrato de tempo indeterminado, e no ensino politécnico, então, o que acontece é que até parece haver mais pessoas contratadas do que pessoas com nomeação definitiva e com contrato por tempo indeterminado. Dados mais recentes que eu vi e que são menos claros, estão misturados por categoria. Há aqui uma caracterização do perfil do professor do ensino superior público, técnico universitário, pelas suas categorias, mas, por exemplo, se nós olharmos aqui em 2018-19, que foi o último ano que vimos, é assim, a carreira de assistente está extinta, portanto, no ensino superior politécnico, ou seja, existem assistentes, mas são residuais, nós temos 3.000 e tal, quase 4.000. Eu deduzo que isto sejam os contratos de trabalho de convidado como assistente, que é o que se faz muito e que se pratica, e depois vamos falar sobre isso, e quem são os assistentes e como é que eles são contratados a tempo parcial. Portanto, eles devem estar caracterizados aqui nestes números, bem como acredito que em alguns adjuntos aqui também estejam. Portanto, não é fácil nestas estatísticas encontrar os dados que nós pretendemos. Nós tínhamos pensámos fazer um levantamento, não é? A nível da região, e para isso, nesse levantamento a nível da região, nós usámos relatórios de contas e gestão consolidada, que são públicos, todas as instituições de ensino superior têm, os balanços sociais, e que têm caracterização do corpo docente, quer a tempo integral, quer indicação exclusiva por sexo, por idade, por muitos outros critérios. São sempre dados públicos, optámos por usar só o ensino superior público, ok? E tem caracterização dos docentes investigadores destas instituições. Ora, quando estes dados são só de 2019, perguntam-me porque é que podia ter feito uma coisa mais recente, e fiz. Hoje procurei algo mais recente, mas na altura
não havia dados de todas as instituições, e aqui estão as percentagens, ok? Foram escolhidas 2 instituições do litoral, a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Leiria, no qual eu sou docente, daí quis que aparecesse a instituição onde eu trabalho, e 2 instituições, até porque eu tinha uma percepção errada, eu achava que Leiria tinha poucos contratados, e afinal os números surpreenderam, pronto. E 2 instituições do interior, a Universidade da Beira Interior e o Instituto Politécnico da Guarda. O que se faz, normalmente, é não pôr o total do pessoal, não utilizar o número total de centros de carreira, especialmente contratar. Estes totais têm percentagens, se observarmos, por exemplo, aqui no estado da Beira Interior, existe mais pessoal especialmente contratado, e só tem docentes e investigadores, ok? Do que pessoas na carreira, e o mesmo acontece por todas as outras, exceto o Politécnico da Guarda, que é o único que me parece, né, com os números estes números absolutos. O que fazem as instituições é não trabalhar estes números como o número total de docentes, eles trabalham estes números para tentar satisfazer ou estar mais próximo das percentagens que os estatutos da carreira docente universitária e politécnica aplicam. Eles trabalham estes dados mais em termos de ETIs, ou seja, o que é o ETI? Um professor é o equiparado a um tempo integral, e portanto, quando se olha para estes números de docentes em ETIs, estas percentagens melhoram, ou seja, parece que as instituições estão a cumprir mais, ok, aquilo que se pretende dentro dos estatutos, mas a verdade é que é assim, isto são pessoas, e muitas delas têm contratos de trabalho complicados, e só quem está nas instituições é que sabe como estão os colegas. Já hoje, este quadro de 2020 até foi filo hoje, e são dados de 2020, optei por outras, mantive só o Politécnico da Guarda, que mantém as suas percentagens, ou são similares a 2019, Politécnico de Castelo Branco, também com dados bastante visíveis, é assim, penso que conseguem observar. Politécnico de Viseu, por exemplo, não trabalha dados absolutos, número de docentes, não trabalha pessoas, trabalha já só ETIs, que é para não ser tão escandalosa as percentagens. Reparem aqui, de carreira 79, e pessoal especialmente contratado, já trabalham porque acabam por ser percentagens mais agradáveis. A Universidade de Aveiro trabalha só totais, e para além e separa, né, entre subsistema politécnico universitário, e no caso dos investigadores a precariedade é tremenda, portanto grande parte dos investigadores são pessoal especialmente contratado, e estes são os dados de levantamento que nós fizemos. É claro que o que é que são, quando se fala em rostos de precariedade, ou há que analisar quem são os verdadeiros convidados, porque existem, ok? Todas as instituições têm verdadeiros convidados, mas às vezes há dificuldade em saber quem são os falsos convidados e quais são as suas expectativas. É certo que naquele perfil que os estatutos da carreira docente colocam ali como convidados, não estão professores do ensino secundário, que têm outra profissão, não estão recém-licenciados, e tem que se pensar, e este levantamento também não tem em conta quem se considera um falso convidado. Mas é certo que, quando aconteceu o pré-FPAP, percebeu-se que entraram muitos requerimentos de pessoas que trabalham nestas instituições. Portanto, estas pessoas gostariam de ter um vínculo que não fosse precário. Portanto, e depois, dentro dos contratos a convidados, e eu posso falar da minha instituição e não estou a mentir, não será em todas as suas escolas, mas é frequente contratarem-se professores doutores, ok? Doutorados equiparados a assistente, com uma percentagem baixa. Portanto, essas pessoas são pagas de uma forma miserável, e depois também devemos falar das consequências disto. E, portanto, eu pergunto e deixo para os partidos, basicamente, quais são as consequências, que acho que todos nós temos noção, para o ensino e para os próprios seus agentes, porque as pessoas estão desmotivadas, algumas mantêm-se assim com esperança de que um dia seja aberto um concurso. Depois, a culpa não é só, por assim dizer, das instituições de ensino superior, porque elas estão subfinanciadas, ok? Só cerca o orçamento de Estado não serve
deve pagar cerca de 80% dos salários dos seus funcionários, estamos aqui a incluir muitas coisas, a culpa vai andando lá, porque às vezes imputa-se a responsabilidade às instituições, mas ela não é das instituições, é certo que o ensino superior está subfinanciado. Os mecanismos, este mecanismo este programa de regularização extraordinária de vínculos precários ajudou alguma coisa, mas ficou muito aquém, não é? E quais são as preocupações na próxima legislatura? O Mário já falou que é necessário alterar o RGES, provavelmente tem que se rever as carreiras e tem que haver mecanismos que forcem o terminar destes contratos precários e que obriguem à abertura de concursos nas instituições, mas claro que as instituições precisam de dinheiro, portanto, e assim terminava aqui a minha apresentação. Não sei se fui clara, não sei se os números eram visíveis, ela também fica disponível, e se posso ter cometido alguma incorreção, corrijam. Tá, Miguel?